Se você tá me assistindo, presta atenção. Você precisa entender nada do que eu tô falando nesse vídeo inteiro. Entenda só que Deus é detalhista. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe aonde você mora. Ele sabe dos seus sonhos, sabe do seu futuro e de tudo que aconteceu no seu passado. Ele sabe o tempo certo de fazer todas as coisas. Oi, amigas! Está começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, assim, eu já preciso falar pra vocês que vai ser um pouco diferente. Porque eu vou me apresentar um pouco. Vou responder algumas perguntas de vocês. Então, assim, se você tem alguma dúvida sobre minha pessoa, pode ser que eu responda nesse vídeo. E antes de tudo, já clica aqui. Eu voltei pro canal agora, de novo. Então já clica aqui, já curte esse vídeo, já comenta, já se inscreve no canal, porque agora que eu voltei, amigas, eu tô cheia de ideias de conteúdo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ana Gabriele, eu tenho 26 anos, eu sou casada e também sou criadora de conteúdo. E eu também não posso esquecer de colocar no meu currículo que agora eu sou mãe, eu estou gravidinha. Minha filha já está aqui no forninho, ela vai se chamar Ana Sofia. Estou de 27 semanas. Pode ser que você me conheça nas outras redes vizinhas por conta de algum conteúdo meu. Por exemplo, eu tenho um vídeo sobre um dia comigo sendo esposa de pastor. Sim, eu sou esposa de pastor. Meu marido é pastor e ele tem 29 anos. E muitas vezes eu gravo conteúdo do meu dia a dia, na igreja, aos domingos, culto de ensino. Então pode ser que você me conheça por conta desse vídeo, desses vídeos, que eu já gravei vários. Pode ser que você também me conheça por conta de vídeo de cabelo, porque eu gravo também. Na verdade, eu comecei na internet gravando vídeos sobre rotina capilar. Então, pode ser que você me conheça por conta disso. Porque eu comecei, esse foi o meu primeiro nicho. E agora que eu abri, mas eu expandi. Mas eu gravo sobre cabelo também. Gosto de cuidar de cabelo. Então, pode ser que você me conheça por esses dois. Agora, se você não me conhecer, amiga, estamos nos conhecendo agora. Vamos ser amigas agora. Então, basicamente, é isso. Eu comecei na internet desde 2020, isso mesmo, bem na pandemia, que eu comecei a gravar vídeos mostrando como que eu faço pra cuidar do meu cabelo. E desde então eu comecei como cabelo, depois eu vim falando sobre moda modesta, mostrando os meus looks, mostrando o Arrume-se Comigo. E aí fui crescendo, crescendo. Eu casei, abordei sobre isso. Não abordava tão profundamente igual eu estou abordando agora aqui com vocês. Mas eu casei. Meu marido, ele já foi líder de jovens, líder de adolescentes, já passou por todos os departamentos. Eu também já passei por todos os departamentos da igreja. E a gente tem uma história na igreja. Só que depois que nós casamos, meu marido foi separado para presbítero. Ele também foi levantado como pastor de uma das congregações. Atualmente eu sou da Assembleia de Deus Ministério Belém. Nós estamos, para a glória de Deus, cuidando de uma das congregações. Estamos na segunda congregação, já tivemos um período cuidando de uma e agora estamos em outra congregação. E depois de um tempo que nós estávamos à frente já de congregação, eu relutei bastante. Perguntei para Deus por muitas vezes o que Ele queria que eu fizesse, a forma que Ele queria que eu fizesse, o conteúdo, porque Deus tinha falado comigo. E eu estava muito relutante de abordar esse assunto nas redes sociais, principalmente sobre ser esposa de pastor. Eu estava muito relutante, porque eu sei como que é essa situação, eu sei que muitas pessoas são atacadas. Eu sei que muitas mulheres são atacadas, muitas esposas de pastores são atacadas por conta de pessoas que não levam essa questão a sério. Então, por conta de outras, eu sei que essa questão é muito atacada, ela é muito afrontada. Então, eu demorei muito até para começar a gravar sobre essa rotina. Foi o Espírito Santo que me conduziu mesmo para fazer isso. E eu falo assim com uma total certeza, porque eu sei
a forma que eu tive o meu relacionamento com Deus naquela época para ele falar diretamente isso comigo. E tudo que eu faço hoje nas minhas redes sociais, todas as parcerias, todas as abordagens, tudo que eu levo para as minhas redes sociais, eu peço autorização do Senhor para tudo na minha vida. Então, a minha vida profissional também não vai ser diferente. Então, eu tenho que pedir autorização do Senhor, eu tenho que pedir que Ele me conduza para o melhor caminho, para fazer a melhor coisa, sempre levando e influenciando com um propósito. Entendendo isso, a gente vai abranger para perguntas que eu fiz lá no Instagram. Só que eu vi que tinha algumas perguntas muito objetivas e umas perguntas muito legais que eu também trouxe para cá. Então eu vou responder aqui também com vocês. Como foi o começo sendo esposa de pastor? Essa pergunta ela foi muito legal, porque lá no começo foi assim, parecia uma montanha russa, altos e baixos, muita coisa, muita informação. Não foi fácil. Não vou mentir pra vocês. A partir do momento que eu descobri que eu seria esposa de pastor, como eu reagi a isso foi uma reação completamente normal. Por que que eu falo isso pra vocês? Porque meu marido, quando eu conheci ele, lá na época que a gente começou a namorar, ele já era cooperador. Ele já servia na igreja. E ele já foi líder de adolescentes, como eu falei pra vocês, líder de jovens. Ele já servia na igreja, sendo cooperador. Com o passar dos anos que nós já estávamos juntos, ele continuou servindo. Então, ele de cooperador foi pra diácono. Depois de diácono, ele foi levantado para presbítero. E tudo isso nós já estávamos juntos. Então, foi um crescimento gradativo. Quando recebemos essa informação de que estaríamos assumindo uma congregação, cuidando de pessoas, eu vou usar esse termo, mas foi algo comum, porque nós já cuidávamos de pessoas antes. Quando nós éramos noivos e namorados e noivos, ele já liderava a juventude. Então, eu já ajudava ele praticamente a cuidar da juventude de uma proporção bem diferente. Sim, de uma forma bem diferente, porque não é uma congregação, é somente um grupo, com certeza. Mas nós já tínhamos um pouquinho de experiência. Não é a mesma coisa, mas já tínhamos um pouquinho de experiência. Mas em relação ao começo, foi assim, de altos e baixos. Por quê? Ser esposa de pastor é um desafio. Eu, Ana Gabriele, eu cresci na igreja fazendo tudo isso, como, por exemplo, cantar, tocar, sei tocar 3 instrumentos de sopro, de corda. Eu cresci regendo as crianças, regi adolescentes, já regi jovens. Eu, Ana Gabriele, fiz muitas coisas na igreja. Eu não tô falando para me vangloriar, não, longe de mim. Eu estou falando a minha experiência. Eu já fiz isso. Só que tem outras esposas de pastores que não fizeram e que não fazem. E tá tudo bem, porque as pessoas no começo, elas colocam uma expectativa em você. E elas esperam que você cumpra com a expectativa que elas colocaram. Só que, basicamente, ser esposa de pastor é ser esposa de pastor. Eu tenho que cuidar do meu marido. Eu tenho que cuidar da minha casa. Esse é o meu primeiro ministério. Agora, não que eu não possa cuidar da igreja, não que eu não possa fazer o mínimo de esforço para, por exemplo, dar aula para as crianças, para cuidar de algumas decorações, eu posso fazer isso, se estiver ao meu alcance, e se eu souber fazer, eu posso fazer. Então, basicamente, o começo ele é desafiador, assim como todo começo de todas as coisas. O começo ele é bem desafiador. No serviço, faculdade, na escola, em qualquer lugar que você for. Ele é desafiador, você está aprendendo algo novo. Você está saindo da sua rotina. E é um pouco mais desafiador, eu vou usar assim, porque tem um lado espiritual. Não é apenas, o pastor ali, ele não está apenas só para administrar, não. O pastor, ele está para pastorear. Então, a gente tem que cuidar de pessoas, ainda sendo novos, cuidar de grupos, cuidar de situações que muitas vezes foram arrastadas até o atual momento. Então, a gente
tem uma demanda muito grande, é uma demanda grande. E assim, mas para ser sincera, a demanda ela é muito grande. E o desafio ele é grande também. Só que com oração, joelho no chão e pedindo direção para Deus, tudo fica mais tranquilo. Não vou falar que fica mais fácil, mas fica mais tranquilo. Por quê? Eu sei que nós estamos ali para ajudar as pessoas, mas tem algumas coisas que nós não podemos fazer a não ser que o Espírito Santo haja. Então, demanda muita oração, muita intimidade com Deus. Precisamos buscar a Deus a todos os momentos, pedindo a direção dele, não para que nós hajamos com impulso, mas que nós que nós venhamos saber falar no momento certo, na hora certa, agir da forma certa também. Segunda pergunta: você não é considerada pastora também? Essa é uma das perguntas que vocês mais fazem pra mim. Essa é uma das perguntas que mais aparecem nos comentários dos meus vídeos. E não, eu não sou pastora. Eu faço parte da Assembleia de Deus Ministério Belém, como eu disse lá no começo do vídeo. E a Assembleia, ela não tem o costume de consagrar pastoras. Existem muitas outras denominações que consagram, que levantam, que colocam mulheres nesse título. Mas a instituição que eu estou não consagram pastoras. Quer dizer que é errado? Quer dizer que isso ser pastor é pecado? Não, amigas. Eu tô dizendo que eu respeito a minha instituição e que eu não sou pastora. Eu sou a esposa do pastor. Quantos anos você tem e quantos anos o seu esposo tem? Eu tenho 26 anos. Não, eu não tenho 26 anos. Eu tenho 27. Ai, amigas, me perdoem. A minha memória, ela não tá boa. Não tá boa. Peço perdão. Eu tenho 27 anos e meu marido vai fazer 29 anos. Como foi receber a notícia que seria esposa de pastor? Eu lembro que na época nós estávamos liderando um grupo de adolescentes na sede central. Quando o pastor mandou mensagem pro William dizendo que precisava conversar com ele e que eu precisava estar junto, obviamente, conhecendo o histórico do William e sabendo o chamado de Deus para a vida do meu marido, eu já sabia o que era. Então, quando você conhece o chamado da pessoa que está do seu lado, sabe o que Deus tem para ela, é intuitivo, seguir é normal seguir esse caminho. Mas eu confesso que eu fiquei bem apreensiva, bem aflita, porque eu não sabia para onde Deus iria, eu não sabia onde Deus iria nos colocar. Mas aí eu vejo que o Deus é específico, Deus é detalhista. Se você tá me assistindo, presta atenção. Você precisa entender nada do que eu tô falando nesse vídeo inteiro. Entenda só que Deus é detalhista. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe aonde você mora. Ele sabe dos seus sonhos, sabe do seu futuro e de tudo que aconteceu no seu passado. Ele sabe o tempo certo de fazer todas as coisas. Eu fiquei assustada, mas foi mais assim, só no momento mesmo da mensagem. Depois eu fiquei mais tranquila, depois eu fui orando, Deus foi acalmando meu coração. E no dia da conversa eu já estava bem tranquila. Qual é o seu maior sonho? Aqui eu já preciso falar com uma coisa com vocês. Não conte os seus sonhos para ninguém. Ai, mas eu não vejo nada de mal. Você não vê nada de mal. Mas eu, Gabi, conto meus sonhos para uma pessoa apenas. Somente para Deus. Só Ele pode realizar meu sonho. Nem eu, às vezes, tenho capacidade de realizar o meu sonho. Na verdade, às vezes não. Eu não tenho capacidade de realizar meus sonhos. Então, a única pessoa que eu conto os meus sonhos é para Deus. Agora, eu posso contar algo, um sonho, que já está se realizando. Que eu tinha um sonho de ser mãe. E tá aqui, ó, no forninho. 27 semanas. Eu amo o seu estilo de roupa. Você tem algumas ideias para nos dar? Meu estilo de roupa, amiga, sendo bem sincera para vocês, eu gosto de roupas românticas,
Meu estilo é romântico, mas meu estilo é prático também. Principalmente agora na gestação. Mas, sendo bem óbvia, meu estilo pra você é não ser vulgar. Não gosto de nada que marca, de nada que passa uma sensualidade. Não gosto de nada vulgar. Eu gosto de roupas mais românticas, mais tranquilas, vestidos mais rodados, saias rodadas. E eu amo saia midi. Vestido midi. Eu amo. Blusa de tule. Eu amo. Esse é meu estilo, assim, principal. Se você for perguntar, meu estilo principal é saia midi, saia max midi, saia de tule. É um estilo mais casual, só que sempre voltado pro romântico. Gabi, você fez faculdade? Se não, pensa em fazer? Eu fiz faculdade. Não abordo isso muito, mas eu fiz faculdade, sim. Eu fiz faculdade de recursos humanos antes da pandemia, que eu atuei na área, trabalhava com um departamento pessoal e eu fiz faculdade de recursos humanos. A matéria assim que marcou a minha vida foi de comunicação pessoal, que foi uma das partes que eu mais levei até hoje. Eu levo até hoje comunicação pessoal, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, depois que eu fui desligada da empresa na pandemia, e eu terminei minha faculdade em 2019, quando veio a pandemia eu já não estava mais fazendo faculdade, então foi um ciclo assim que encerrou a faculdade, eu encerrei no meu serviço, e aí comecei a trabalhar com a internet. E a comunicação para mim ela foi muito importante. Eu levo até hoje, mas eu ainda continuo estudando. Eu ainda continuo fazendo cursos online, eu ainda continuo lendo bastante, só que agora voltado para o meu nicho, que é aqui, ó, conversando com vocês. E eu queria fazer uma pós-graduação. Eu ainda acho que eu vou fazer uma pós-graduação depois que minha filha crescer um pouquinho, mas até então eu vou cuidar da minha casa e dos meus. É verdade que esposa de pastor futuramente vira pastora? Eu estou noiva de um. Essa pergunta é muito engraçada, porque vai depender muito de qual instituição você está, amiga. Necessariamente você tem que ser uma pastora, você será uma pastora. E muitas vezes você pode ser até chamada de pastora por costume, assim, do dia a dia. Mas pode ser que na sua igreja eles consagrem pastora. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Quem escolheu o nome do neném? Combinamos. Eu escolheria se fosse menina e o William escolheria se fosse menino. Como tivemos o chá revelação, descobrimos que era uma menininha que tá aqui dentro. Então, eu escolhi. O nome dela vai se chamar Ana Sofia. Ana é porque eu amo este nome. Eu passei longos anos da minha vida detestando este nome. Mas eu vi que é um nome forte. É um nome lindo. É um nome que vem da minha mãe. Minha mãe se chama Ana Lúcia. Eu me chamo Ana Gabriele. Minha filha se chama Ana Sofia. E Sofia vem de sabedoria. Está difícil ser esposa de pastor. É muita demanda e muita ingratidão. Eu respondi essa pergunta lá nos stories. Deixa eu colocar o vídeo aqui pra vocês. Essa pergunta, que não é uma pergunta, é um questionamento, é muito pontual. E assim, eu entendo. Eu entendo perfeitamente esse sentimento. Mas eu também entendi uma outra parte, que quando Deus te chama para um ministério, na verdade, quando Deus chama o seu marido e você está o acompanhando, você tem que entender a seguinte questão. Nada que você faz é para as pessoas. Você não faz aquilo para agradar as pessoas. Você não está na frente de um trabalho para agradar as pessoas. Estou concordando comigo mesmo. Primeiramente, você tem que fazer com o intuito de adorar a Deus. Quando você espera, você provavelmente vai acabar se desapontando. Tudo vai depender do ponto de vista que você observa. Nosso foco é Cristo, que nós fazemos as coisas para glorificar a Ele. Temos que estar em contato, conversando, perguntando para o Senhor o que Ele quer que nós façamos. Mas
nós também esquecemos que muitas vezes as pessoas depositam uma confiança em nós que nós também frustramos as outras pessoas. E para isso você não precisa nem ser esposa de pastor. Você pode frustrar as pessoas no seu serviço, na sua faculdade. Isso aqui é muito real. Foi uma coisa que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. As pessoas colocam uma expectativa na gente, sendo que elas estavam esperando alguma coisa, só que elas depositaram a expectativa em nós. E muitas vezes nós frustramos as outras pessoas. E não precisa ser dentro da igreja, pode ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você pode frustrar a outra pessoa. O problema é você estar na frente de um determinado ser líder, sendo esposa de pastor, sendo líder de um departamento, sendo qualquer coisa, e achar que aquilo que você está fazendo, você vai receber a contribuição assim na hora. É como se fosse um trabalho. Você trabalha e as pessoas te pagam. Não, amiga. Sinto muito, mas não é assim. A obra do Senhor não é assim. A obra do Senhor é você amar servir e servir de coração. Não simplesmente achar que isso é um peso. Você não pode esperar nada em troca disso. Ai, mas eu só recebo ingratidão. Mas eu só recebo julgamentos. O nosso mundo é assim. Todos os ambientes que nós estivermos vai ter isso. Essa ingratidão, essa falta de amor, essa falta de pessoas compreenderem um pouco mais o seu lado. Todo lugar será assim. Na igreja, embora deveria ser diferente, esperamos algo das pessoas como igreja, algo diferente, mas infelizmente a gente não pode esperar. Ainda mais nós sendo esposas de pastor. Tem muitas coisas que acontecem com o meu marido que não vem ao caso eu comentar com vocês, porque são casos particulares que acontecem com ele que eu, muitas vezes, não posso me intrometer. Eu não sou o pastor, eu sou a esposa do pastor. Qual que é a minha função fazer? Cuidar do meu marido. Não é cuidar de outras pessoas. São pontos específicos. Tem situações que eu vou, sim, ajudar o meu marido a cuidar de outras famílias. Mas tem alguns pontos que as pessoas fazem, que acarretam ao meu marido e que eu tenho que cuidar dele. Eu não posso esquecer que o meu primeiro ministério é a minha família. A partir do momento que eu casei, a minha família sou eu e o meu marido. Agora que eu vou ter uma filha, a minha família continua sendo eu, meu marido e minha filha. Você tem que entender que seu primeiro ministério é a sua casa. Você serve a sua casa. E muitas vezes nós temos ingratidão dentro de casa. Muitas vezes tem mulheres que têm essa situação dentro de casa, de pessoas que não reconhecem, de filhos que não reconhecem o serviço da mãe, de mães que não reconhecem a entrega do filho. Dentro da nossa própria casa nós temos essa ingratidão. O que nós temos que aprender? Que servir é ato de amor. E quando nós servimos as outras pessoas, nós temos que lembrar que estamos servindo a Cristo também. Foi Jesus mesmo que disse que aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Às vezes as pessoas acham que vou ser pastor, eu vou ser esposa de pastor, eu vou ter um lugar. E as pessoas se honram por conta disso. Mal sabe você que essa é uma função que você não tem que se sentir honrado. Você tem que se sentir, humilhado perante a presença de Deus e saber que você só tá ali pela graça do Senhor Jesus. Não se coloque nessa posição de, eu merecia ser mais reconhecida. Amiga, quem tem que reconhecer os seus feitos, os seus atos, é o Senhor naquele grande dia. Não espere aplausos agora, não. Espere lá na frente, quando você estiver na bodas do Cordeiro e receber o seu galardão. É lá, é naquele dia que você vai receber o que realmente você merece e o que só Ele pode fazer por nós. E se seu filho não querer ser evangélico? Por não se batizar? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas eu achei uma pergunta bem interessante, por mais que eu ainda não entendi. Se seu filho não querer ser evangélico? Eu trabalho já há muitos anos no departamento infantil.
E muitas pessoas falam, as crianças são a igreja do amanhã. Não. Amanhã, as crianças estarão ensinando outras crianças que estão crescendo hoje. Mas o meu foco, o meu objetivo é mostrar que ser cristão vai muito além de ir para a igreja. É mostrar para o meu filho que Jesus, ele é a única saída. Ele é o único caminho. Ele é a única fonte de solução. Eu não sirvo ao Deus de milagres. Eu sirvo a Deus. Eu não sirvo ao Deus de provisão. Eu sirvo a Deus. Mas o que Ele faz é bom e agradável. Então, o meu objetivo, como mãe, é educar o meu filho e mostrar para ele, minha filha, meu filho, enfim, e mostrar para ela que sem o Senhor nas nossas vidas nós não somos nada. Então, minha vontade não é impor algo sobre ela, mas é mostrar. Assim como o Espírito Santo, ele é carinhoso, agradável, ele não impõe nada sobre nós, mas é mostrar o que ele faz por nós. E eu tenho certeza que através das minhas orações, através de mostrando muitas vezes para ela, ensinando a Bíblia, orando com ela, o Senhor também vai tocar no coração dela. E a última pergunta é uma pergunta muito legal. Legal que vocês sempre fazem. Como lidar com o julgamento por eu e o meu esposo serem pastores jovens? Ela fez mais 2 perguntas. Um conselho para mim, que sou esposa de pastor. Como lidar? Primeira coisa, entenda quem te colocou ali. Não foi ninguém que te colocou ali. Aonde você está hoje? Foi graças às pessoas ou graças a Deus? Quem conduziu o seu caminho, a sua vida? Quem trilhou com você todo esse tempo? Quem mostrou para você durante toda a sua vida? Foi Deus ou foi as pessoas? Então, primeira coisa, tenha identidade em Deus. Saiba quem você é em Deus. E assim, julgamentos nós teremos sempre. Julgamentos nós teremos em todos os lugares, independente da sua idade. Tem muitas pessoas que sofrem julgamentos na escola, no colegial. Tem muitas pessoas que sofrem julgamentos na faculdade, no serviço. Julgamentos sempre vão ter, independente da sua idade. A primeira coisa que você tem que ter é a certeza de que foi Deus que te colocou ali. Tenha uma identidade em Deus. E a segunda coisa é que ore para que o julgamento das pessoas não venham afetar o seu coração. Que o falatório das pessoas não venham afetar o seu coração. E eu digo isso porque muitas esposas de pastor, muitos pastores também, têm o costume de se levar pela emoção. Nós somos humanos. A nossa forma de nos comportar, por exemplo, eu sou uma pessoa sanguínea. Então, muitas vezes eu fico muito chateada, muito triste com o que muitas pessoas falam, com o que muitas pessoas fazem. Eu fico muito triste mesmo. Só que eu não posso colocar isso no meu coração e eu não posso tratar as pessoas que estão ao meu redor conforme elas me tratam. Eu não posso fazer isso, por mais que eu queira, por mais que é intuitivo isso do ser humano, eu não posso fazer isso. Eu tenho que tratá-las conforme Deus quer que eu trate. Eu tenho que amá-las como eu amo a Cristo e como eu amo a mim mesma. Esse é um mandamento. Então, ore para que o Espírito Santo venha acalmar o teu coração, venha cuidar do teu coração, para que você não venha usar isso contra as pessoas. Tem muitas pessoas que saem da igreja machucadas, quebradas, feridas, por conta de atitudes de líderes, de pessoas religiosas que estão à frente dela, cuidando delas, e por conta de comentários, falatórios, acabam ficando tristes e saindo da igreja. Embora, assim, as pessoas que estão na igreja também não podem só olhar para as outras, tem que olhar para Cristo, obviamente. Nós temos este poder.
Infelizmente. Você tem o poder da sua língua. Muitas vezes você pode falar alguma coisa para uma outra pessoa e magoá-la. Então, nós também temos esse poder. Então, pegue essas coisas, ore, peça paz para o Senhor. Peça para que Ele cuide do teu coração, para que você não venha tratar as pessoas da mesma forma. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, não plante rancor, não plante ódio, não plante desorganização. Plante aquilo que o Senhor depositar no seu coração. Então, tenha sabedoria nas suas atitudes. E, amigas, para esse vídeo não ficar tão longo, eu posso gravar a parte 2. Comenta aqui se vocês querem. Senão eu posso ficar falando aqui horas e horas e horas. Mas, para encurtar um pouquinho, posso fazer uma parte 2 sobre isso. E posso trazer meu marido também, se vocês quiserem, um dia. Um dia que estiver mais tranquilo, que ele não estiver de serviço. Posso trazer ele aqui para mostrar para vocês. E também eu vou começar a mostrar um pouquinho mais, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal, aproveita e um beijão para você. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Deus abençoe. Beijos!